Muito bem. Então convidamos, o presidente da FEMERGS, senhor Wilson Weber, para fazer o uso da tribuna popular. Uma saudação especial ao presidente dessa casa, vereador Diogo Luiz Vaz, a Ana Denise, vereadora, que a gente já conviveu também no ambiente, assistência social. Através dela, assim, uma saudação especial a cada vereador que está aqui, a mesa, a diretora, aqui da Câmara de Vereadores de Horizontina. Através da Ilonara, saudar a todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui do Serviço Público Municipal e também da Câmara de Vereadores de Horizontina. Citar aqui o nosso coordenador da regional, Robson Cam, que é servidor da Prefeitura de 3 de Maio e que está atualmente como coordenador da regional do Grande Santa Rosa. Nós tivemos também já desta cidade, a primeira coordenação de regional da FEMERGS foi a servidora Inês Yurak, que está aqui conosco, e também daqui de Horizontina, o companheiro Valdecir Sos Bobato já foi diretor da Federação dos Municipários do Estado do Rio Grande do Sul. E eu quero ainda, colocando do nosso jantar baile, 28º, que Horizontina se fez presente, eu quero citar o Garcia, que é o nosso presidente do sindicato aqui, e também a Maria Esmeralda, e através deles todos os que nos prestigiaram lá em Santo Cristo, na sexta-feira, dia 8. É uma grande satisfação que nós fomos atendidos numa solicitação feita a partir do sindicato para que a gente viesse, e também então, a partir da Câmara de Vereadores, da presidência, nós termos atendido esse pedido de podermos estar aqui. A FEMERGS é a Federação dos Municipários do Estado do Rio Grande do Sul. Municipários são trabalhadores, trabalhadoras do Serviço Público Municipal. Eu não gosto muito da palavra servo, servidores. São servidores como todos nós somos. Quando nós acreditamos e olhamos o texto constitucional, nós deveríamos todos nos colocar à disposição para servir esse país, para que nós tenhamos realmente um país melhor. A nossa maior bandeira de luta é o serviço público de qualidade. E ainda, saudando a imprensa falada e escrita, você cidadão e cidadã que mora em qualquer um dos municípios, você tem o direito, você merece ser bem atendido. Agora, independente dos partidos, e aqui eu vou dizer P's, que estão na gestão, quem leva a cabo as políticas públicas que o texto constitucional traz, são os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público. E aqui nós estamos na entidade que defende os serviços e os servidores públicos municipais. Quem são eles? Quantos são? Para nós termos uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul, a FEMERGS tem mais de 300 municípios associados, assim como o Sindicato de Horizontina, associados à FEMERGS. Na base, nós temos hoje, e a gente está presidindo essa entidade, mais de 200 mil trabalhadores e trabalhadoras. Então não é pouca gente, não. E é gente que está aí para levar a cabo o serviço público de qualidade, porque o cidadão e a cidadã merecem ser bem atendidos. Mas não dá para aceitar a contrapartida do que a mídia muitas vezes quer colocar, de que os servidores são responsáveis pelo caos que hoje se encontra no Brasil. Não é verdade. Nós temos mais de 50% das prefeituras no estado do Rio Grande do Sul pagando menos que o salário mínimo de salário inicial para quem faz concurso
nos menores padrões. Então, esta é a realidade. Temos alguns ganhando algo a mais? Tem. Mas tem muita gente que estudou, que tem universidade, que tem pós-graduação no meio dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público. Eu quero aqui citar um documento que o próprio sindicato colocou. Quando nós nos deparamos para fazer essa fala, foi a partir de uma motivação especial, que é a liminar que tornou sem efeito a Lei 3694, de 13 de junho de 2016, que altera o plano de cargos e salários, entre outras alterações. O processo está ainda em trâmite. Nós estamos apoiando o sindicato, que virou como parte interessada dentro do processo, porque nós acreditamos que vamos ainda ter êxito nesta situação. Mas está lá parado e para ser analisado, dependendo da manifestação ainda, para julgamento desde o dia 24 de agosto. O sindicato hoje já está participando de uma outra comissão, que é no sentido de estar debatendo a reforma administrativa. Nós não podemos parar. Então, é importante que o sindicato esteja presente para ver todo o regime jurídico único, plano de cargos e salários. Referente à demora nos estudos, isso é assim e precisa ser assim. E por isso que nós vamos daqui a pouco falar sobre controle de constitucionalidade. A situação hoje está, para alguns cargos foi dado hora extra, como nós já escutamos aqui, para outro foi dado gratificações por dedicação exclusiva, deixando os vencimentos com valores superiores ao da lei suspensa. Mas a grande maioria dos menores salários continua sendo penalizada por baixo dos salários. Ou seja, os maiores salários foram beneficiados com a liminar que suspendeu a lei. Os menores salários é que estão sendo prejudicados. As serventes, por exemplo, que limpam os prédios públicos, creches, fazem a merenda para as nossas crianças e não têm direito a fazer horas extras. As atendentes, por sua vez, também estão na mesma situação. Ver a questão do número dos trabalhadores que entraram ainda, mesmo depois da liminar, com cargos de confiança, se era em nome da economicidade o que realmente está se fazendo. E aí eu quero agora saudar a cada uma trabalhadora, trabalhador do serviço público municipal que se faz presente. É muito importante o nosso trabalho, e não é porque nós encontramos esses percalços que nós vamos deixar de fazer a nossa parte e fazer bem feito. O controle de constitucionalidade, ele acontece por dois caminhos. Quando se apresenta uma lei, ela vai ser analisada dentro da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores, ou então na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, quanto ao seu conteúdo, para ver se o conteúdo não fere a Constituição. Que dentro da hierarquia de legislação, a Constituição é a nossa lei máxima. Não pode nenhuma lei se contrapor à lei maior. Não é o caso. Não foi por causa de conteúdo que foi concedido a liminar. A liminar que suspendeu os efeitos da lei foi deferida por causa do trâmite. E o trâmite, meus senhores e minhas senhoras, é responsabilidade da casa, dos senhores vereadores e vereadoras. Porque aí existe a Comissão de Constituição e Justiça. Então a responsabilidade, ela é partilhada com o Poder Executivo, que comete erro, mas também pela Câmara de Vereadores, no momento em que aprova, sem nenhum voto contrário. Mas o que eu preciso chamar a atenção, como entidade representativa dos trabalhadores e trabalhadoras, é o efeito dessa liminar.
Muita gente que estava acostumado a receber um pouquinho mais, agora deixou de receber. Tem dívidas para pagar. Se coloquem nos lugares dessas pessoas, pais de família, mães, que precisam dos recursos e hoje não os têm mais. Oxalá que realmente consigamos dar a volta por cima, pelo meio judicial, se não é possível, então por uma nova tratativa de construirmos efetivamente. E aí que é a importância de nós termos muita serenidade, muita seriedade na construção de leis. Nós precisamos dialogar, nós precisamos ouvir todas as partes, para que no momento em que chegue nessa casa, tenha se esgotado a parte do diálogo, da construção das opiniões, que é importante para nós depois então termos uma lei que realmente prospere e que seja justa e que seja assim executável no município. Eu preciso também falar um pouco sobre a conjuntura. Esse país, nós já escutamos o depoimento de vários dos vereadores também, vivendo numa crise. E uma crise provocada. Não é uma crise que aparece por aparecer. Ela é provocada pelo capital e não existe a solução a partir do capital, gente. Quando nós, como federação, definimos na nossa plenária, reunindo o Estado todo, que nós não aceitamos nenhum direito a menos, é porque nós temos a compreensão do que efetivamente está acontecendo. A PEC 241, proposta de emenda à Constituição, gente, no Congresso Nacional 241 virou 55 no Senado, e para nós nos perder nos números mesmos, cidadãos e cidadãs, hoje já é emenda constitucional número 95. Congelou, pasmem, durante 20 anos os recursos da saúde, da educação, não a nível federal, não, para Horizontina também, para cada um dos municípios, para o Estado. Só que o IBGE, do outro lado, nos traz que daqui a 20 anos, nós vamos ter 20 milhões de brasileiros a mais. E aí não adianta o Temer e sua equipe dizer que não vai ter a reposição da inflação. Sim, vai ter a reposição da inflação, mas vai ser exatamente o mesmo recurso, porém nós vamos ter 20 milhões de brasileiros a mais para usufruir dos recursos que hoje já são poucos nos municípios, nos estados, nas áreas sociais. E pasmem, o salário mínimo entrou dentro dessa parada, congelado por 20 anos. Agora nós estamos vendo, até cortaram mais 10 da proposta inicial que tinham para o ano que vem do salário mínimo. A reforma trabalhista, que rasga a CLT. A PEC 55 rasgou o artigo 6º dos direitos sociais. Está lá na Constituição e foram os deputados de todos os partidos que colocaram a vontade popular naquele momento de que a Constituição teria que ser daquela forma. E, no entanto, se rasgou. Agora vem com a reforma da Previdência. Aliás, reforma trabalhista, eu preciso citar a terceirização. A terceirização vem contra os regimes próprios de Previdência. E aí eu preciso elogiar o município de Horizontina, que tem mais de 80 milhões guardados nos bancos públicos aqui de Horizontina. Não é porque os gestores queriam. Pode ter a sua responsabilidade também, mas é porque os trabalhadores e trabalhadoras desse município, assim como no caso de 326 municípios no estado, tomaram a frente. Gerem esses recursos com muita responsabilidade. Porque o problema, independente dos P's que passaram pela gestão estadual, do estado do Rio Grande do Sul, não é a dívida com a União. Foi a falta de debate e de consciência da sociedade sobre a questão previdenciária. E todos os P's que passaram não fizeram o dever de casa. Tanto que hoje se paga os aposentados do Caixa Único, porque não se guardou recursos, enquanto que os aposentados de Horizontina, de Santo Cristo, de 3 de Maio, se paga a partir dos recursos guardados por parte do ente e por parte do trabalhador. Então isso beira a irresponsabilidade, mas irresponsabilidade só dos gestores? Não.
Nossa, como sociedade gaúcha, nos sindicatos a nível estadual, porque nós não cobramos que efetivamente o que tinha que ser feito na época que tinha que fazer, não foi feito. Então isso é uma questão muito séria. E a reforma trabalhista, quando ela vem à terceirização, ela traz a precarização das relações de trabalho. E ela esvazia. Daqui a pouco nós vamos ter trabalhadores terceirizados que não contribuem mais para a Previdência. Então, por si só, está se decretando a falência. Se alguém quer falar da falência dos fundos de Previdência, vamos citar a reforma trabalhista. Pacto federativo. Não sei se tem mais algum. Então, rapidinho. Só o Pacto Federativo. Nós estamos como parceiros da FAMURS, quando se fez o movimento do bolo, que é importante os municípios terem mais recursos. Para nós termos ideia, em 1992, nós éramos 2,5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público Municipal. Agora, no ano passado, nós já éramos 5,5 milhões. De tantos trabalhos e serviços que se empurrou para os municípios, por parte da União, dos estados. Mas os recursos não vieram na mesma monta. Então, um pacto federativo é emergencial, que nós realmente tenhamos mais recursos aqui nos municípios e que nós façamos a nível nacional uma auditoria da dívida pública. Eu tenho um material que nós divulgamos muito pelo Estado. Se paga de juros e encargos da dívida quase metade de todos os impostos nesse país. Isso quer dizer que o problema são os trabalhadores? Não são os trabalhadores. O problema está na visão de Estado mínimo. Enquanto que se rasga a Constituição, não se respeita o objetivo da nação, que está escrito no artigo 3º. Qual é um dos objetivos? É a erradicação da pobreza. Então nós precisamos, como sociedade, nos darmos as mãos, acreditarmos que é possível superarmos esse momento de crise. E a crise se estabelece porque parece que ninguém quer nada com nada. Nós não conseguimos fazer movimento e o povo parece que todo mundo está indo atrás da lei de Gerson. Se eu tenho alguma vantagem, eu vou. Nós conclamamos como federação, parabenizamos o sindicato para nos engajarmos, acreditarmos que um outro país é possível, mas nós, cada um, precisamos fazer a nossa parte. Com isso eu quero agradecer imensamente essa possibilidade de a gente ter estado aqui em Horizontina. Nós já estivemos outras vezes na questão da Previdência, vamos estar novamente esse ano. Muito obrigado.